Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o filo dos nematóides. Bom, na última aula então a gente viu, sobre o filo dos plateumintos, que são o filo dos animais achatados, e na aula de hoje a gente vai ver dos animais que estão no filo dos animais com corpo cilíndrico, tá? Então vamos para as características gerais. Então, esses animais eles possuem corpo cilíndrico, geralmente o corpo é bem alongado e afilado, né, nas extremidades, né, ou seja, eles possuem um corpo bem próximo, né, do que é nessa imagem aqui, dessa primeira slide que eu coloquei. Então eles possuem um corpo bem cilíndrico, geralmente eles têm um tamanho variado, esse daqui é um de 5 milímetros, e as pontas são bem afinadas, ó, são pontinhas bem afinadas, né, tanto da cabeça quanto da cauda. Nesse filo a gente vai ter animais de vida livre e animais parasitas, tá? Os que a gente vai dar mais importância são os seus parasitas. Geralmente os de vida livre, eles vão ser encontrados no solo, no mar, na água doce, né? Enquanto que os parasitas, eles geralmente vão atacar todos os tipos de animais e também de vegetais, tá? Essa é uma característica diferente do filo dos plateumintos, né? Que a gente estudou alguns animais, né, do filo dos plateumintos que eles atacavam mais os mamíferos, né? O tamanho desses animais geralmente vai variar entre 1 milímetro até mais ou menos 1 metro, né? Então é uma variação de tamanho bem grande. Eles possuem simetria bilateral, assim como os plateumintos que a gente estudou na última aula, né? Então se a gente fizer um corte anatômico, esses animais vão possuir o lado direito e o lado esquerdo idêntico, né? São dois lados iguais. Então é por isso que eles possuem essa simetria bilateral. Esses animais também são triblásticos, assim como os plateumintos que a gente estudou na última aula, né? Então eles possuem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, né? Eles possuem os três tipos de tecidos embrionários. Uma diferença que a gente já vai ter aqui, esses animais eles vão ser pseudocelomados, né? No último filo a gente viu que eles eram acelomados, ou seja, eles não possuíam nenhum tipo de cavidade, né, corporal. Já esses animais do filo dos nematóides, eles vão possuir uma cavidade, só que ela não vai ser revestida totalmente pela mesoderme. Então aqui na imagem vocês podem observar que esse espaço em branco aqui, ó, seria a cavidade, né, que a gente chama de celoma. Mas ele é um pseudoceloma porque ele não é revestido totalmente pela mesoderme, ó. A mesoderme ela está revestindo só a parte mais externa, mas ela não reveste também aqui esse tubo digestório, tá? Então essa cavidade que ela serve no caso para alocar alguns órgãos, e ela é um pseudoceloma porque ele não é revestido totalmente pela mesoderme. Esses animais eles vão possuir o corpo revestido por cutícula, né, geralmente uma cutícula bem espessa e elástica que vai ser sobre a epiderme. Esses animais geralmente eles vão passar por um período de muda, né, ou seja, eles vão trocar essa cutícula, né, ao decorrer do tempo. A parede do corpo deles geralmente é constituída inteiramente por fibras musculares longitudinais. A gente vai ver umas imagens melhores que vão mostrar um pouquinho sobre essas fibras longitudinais. Eles possuem um sistema digestório completo, né, com boca e ânus, que já é uma diferença também bem grande referente ao filo anterior, né, que eles possuem apenas a boca. A digestão desses animais geralmente é uma digestão extracelular, e como eles têm esse pseudoceloma aqui nessa cavidade, geralmente essa cavidade aqui ela vai ser preenchida com o fluido corporal desses animais, tá? Então, o fluido corporal, né, dos pseudocelomados, né, ele geralmente absorve os nutrientes do digestório e vai espalhar pelo corpo todo através desse celoma, né, desse pseudoceloma. Além disso, esse pseudoceloma, como ele vai ficar inundado, né, com esse fluido corporal, ele também vai servir como um esqueleto hidrostático, tá? Então ele vai ser um animal, né, mais, como é que eu posso dizer, mais mole, né? Porque ele vai ser preenchido aqui nesse pseudoceloma com esse fluido corporal. Então, através desse fluido corporal que vai estar dentro de todo esse pseudoceloma, eles vão absorver o nutriente, né, através do corpo nesse pseudoceloma, e ele também vai servir, né, para esse esqueleto hidrostático, tá? Então, se a gente for analisar a anatomia, ó, esses animais então eles vão possuir a boca e o ânus, né, eles têm o sistema digestório completo. Aqui eles vão possuir algumas peças bucais que servem para eles se fixarem, né, no intestino, para eles fazerem sucção, né, do alimento. E essa parte, né, da boca com essas peças bucais, a gente fala que é a faringe desses animais. Eles vão possuir também um anel nervoso, né, com o sistema condutor aqui nervoso que a gente vai ver na próxima imagem. Eles possuem aqui alguns poros excretores também, assim como os animais anteriores, mas eles não possuem a célula flama, tá, igual aos plateumintos. Eles vão possuir um intestino, né, ligado aqui com a boca, onde eles vão fazer a absorção dos nutrientes também. O pseudoceloma, né, que seria essa cavidade que a gente viu no último slide. Eles possuem um ovário junto com um poro reprodutor, né? No caso daqui seria um animal fêmea, né? A gente vai ter, no caso que eles são animais dioicos, né? Eles possuem o sistema reprodutor masculino e feminino separados.
A cutícula, que a gente falou, que é essa proteção que eles possuem, né? Então ele é um animal até um pouco mais complexo do que o dos filos dos plateumintos. Então o sistema nervoso, igual eu falei para vocês, ele é constituído por esse anel nervoso. Ó, se a gente analisar essa imagem, a gente tem aqui um gânglio cerebral, né, que seria esse anel nervoso que eles possuem ao redor aqui do esôfago. De onde aqui vai partir alguns cordões nervosos, tanto anteriores quanto posteriores, ao longo do corpo desses animais. Então aqui, ó, esses gânglios cerebrais, eles vão ser ligados com esses cordões nervosos, ó, que vão transmitir as informações nervosas para o corpo todo desse animal. Esses animais, então, como eu disse, eles são unissexuados, né? Eles possuem os sexos separados, né? Existem animais fêmeas e animais machos. A fecundação desses animais, do filo dos nematóides, vai ser uma fecundação interna, só que o desenvolvimento vai ser indireto, né? Porque ele vai passar por um período de larva. Então, nessa imagem aqui, está falando praticamente as mesmas estruturas que a gente viu na imagem anterior, né? Tem a boca, a faringe, esse anel nervoso, né? Esse anel que está relacionado com o cordão nervoso, com o sistema nervoso desse animal, a cutícula. No caso, esse daqui, ele possui o ducto espermático, que esse daqui já seria um animal masculino, né? Um animal macho. Ele possui um intestino, né? Que percorre o corpo todo. No caso desse aqui, por ele ser macho, ele tem um testículo. O pseudoceloma, que seria essa cavidade. Aqui a gente tem a cloaca, né, que é junto com o ânus, onde ele vai fazer a excreção, né, dos resíduos alimentares. A vesícula seminal, o espermatozoide, que é onde vai ser produzido os gametas. Esse poro excretor, né, que geralmente ele vai secretar algumas coisas mais fluídas, na verdade, né, algumas secreções mais líquidas. E esse cordão nervoso, né, tanto o ventral quanto o dorsal. Então, o primeiro animal desse filo que a gente vai estudar vai ser a Ascaris lumbricoides, né, que seria a lombriga. Ele vai ser um verme, né, igual eu já falei para vocês, um verme mais... ele não é achatado, né, igual a gente viu dos outros anteriores. É um verme com corpo mais cilíndrico. E esse verme vai ser o que vai causar a ascaridíase humana, né, que seria a lombriga, né, a típica lombriga que muitas pessoas ainda têm até hoje. Esses animais, geralmente a fêmea vai ser maior. Nesse filo vocês vão perceber que praticamente todas as fêmeas de todas as espécies vão ser maiores do que os machos. Então a fêmea ela vai poder chegar de 20 a 40 centímetros, enquanto o macho chega de 15 a 25 centímetros apenas. Tá? E geralmente a fêmea ela é um pouco mais grossa também, né? No caso, o macho ele é mais delgado, ele é mais fininho. Bom, e como que funciona o ciclo evolutivo desses animais? O ciclo, na verdade, ele é bem simples, né? Ele envolve, na verdade, alimentação. Então, o ser humano ele vai se contaminar pela ingestão de ovos, né, que contém as larvas infectantes que a gente denomina de rabiditoides, né? Então, os rabiditoides são as larvas infectantes, tá? Então, se a gente analisar aqui a imagem, ó, a gente vai ter que, através das fezes de uma pessoa que já está contaminada, né, ela vai liberar alguns ovos, ela vai liberar ovos que já estão fertilizados e ovos não fertilizados, ou seja, ovos que foram fecundados e ovos que não foram fecundados. Os que não foram fecundados, eles vão, né, morrer ali no solo, né, ali próximo da vegetação. Os que foram fertilizados, eles vão se desenvolver. Então, no caso, esse ovinho fertilizado ele vai se desenvolver, se transformando na larva rabiditioides. Nossa, o nome está difícil de falar. Essas larvas elas vão ser ingeridas, né, por um outro humano, né, através da alimentação, ou seja, ela vai comer algum vegetal, algum alimento que vem da terra, né, ou água também, e vai adquirir essas larvas. Essas larvas geralmente elas vão para o intestino delgado e lá os ovos vão liberar essas larvinhas que estão dentro desses ovos que ele vai ingerir, tá? Essas larvinhas vão perfurar a mucosa e atingir a circulação sanguínea dessa pessoa. Daí elas podem atingir o fígado, o coração, o pulmão, né? Através da corrente sanguínea eles podem percorrer o corpo todo. Tá? Nessa altura, né, quando eles já percorrem pelo corpo todo, a larva ela já vai estar bem maior, ela já vai estar desenvolvida. Tá? Então ela já vai poder chegar nesse tamanho, né, que é o tamanho de uma larva né, já adulta, na verdade. Ela vai poder romper os capilares pulmonares, por exemplo. Ela vai poder cair nos alvéolos e seguir pelos brônquios, pelos bronquíolos, pela traqueia, até, no caso, a laringe. Tá? Aqui nesse local, né, relacionado aqui no número 7, que seria a traqueia, a laringe, né, elas vão poder, no caso, elas podem ser eliminadas através da tosse. Então, por exemplo, essa pessoa que está infectada, ela está com no caso, com a Ascaris lumbricoides aqui já próximo da faringe. Se ela tossir, ela pode liberar através da própria tosse, né, através da própria boca. Ou ela pode deglutir, ou seja, ela pode engolir. Se ela sentir um desconforto aqui na garganta, ela pode engolir. E no caso, ela vai alcançar novamente o intestino delgado. E lá elas vão se evoluir para adultos e atingir a maturidade sexual e se reproduzirem, né, sexuadamente.
Então, no caso desse ciclo, os humanos são os hospedeiros definitivos, tá? Porque ele vai ter reprodução sexuada dentro do humano. Na verdade, nesse ciclo não envolve outro tipo de animal, né? Geralmente é só o humano mesmo. E lá eles vão, no caso, dentro do intestino delgado, elas vão se reproduzir, vão liberar mais ovos e esses ovos vão sair através das fezes. No caso, esses ovos eles vão ser ingeridos por outros humanos, da mesma forma como falei no início do ciclo para vocês. Mas aí o que é importante vocês saberem é que eles podem liberar ovos fertilizados e ovos não fertilizados, ou seja, ovos que foram fecundados realmente e ovos que não foram fecundados. E esses ovos vão se desenvolver, né, no solo, esses que estão fertilizados, né, se transformando nas larvas dentro do ovo mesmo. A larva ela vai se chamar rabidictoides, e essas larvas dentro dos ovos que vão infectar no caso humano. Então a fase infectante seria essa larvinha dentro do ovo que a pessoa ingere com a alimentação. E a partir disso, igual eu falei, elas podem ir para todos os tipos de órgãos. Geralmente é mais para o intestino, mas eles podem até subir. Inclusive, existem casos de pessoas que moram em lugares sem saneamento básico, que não procuram o tipo de tratamento e ela fica com a barriga imensa, né, cheia de lombrigas, e elas podem realmente subir e até sair pelo nariz. Né? Então, na verdade, é um caso sério para pessoas que não têm esse saneamento básico. No caso, aqui eu trouxe uma imagem para vocês terem uma noção, ó, seria uma parte do intestino que está infestada de lombrigas. Né? Uma imagem até feia de ver, na verdade, mas ela está infestada de lombrigas. Quando acontece isso daqui, essa pessoa ela já vai ter provavelmente uma barriga bem inchada, ela não vai conseguir defecar, ela provavelmente já vai estar anêmica, né? Porque essas lombrigas vão estar se alimentando, né, dos nutrientes dessa pessoa. Então, nesse caso aqui, essa pessoa provavelmente ela vai morrer, porque ela já está num estágio bem avançado da doença, tá? Então aqui no caso, ó, mais algumas informações que eu trouxe para vocês. Ó, cada fêmea adulta pode chegar a depositar até 200 mil ovos por dia, ainda imaturos, né, eles não são infestantes. E entre 15 a 20 dias eles se tornam infestantes, ou seja, eles vão se desenvolver. No solo, os ovos podem manter-se viáveis por muitos meses. A falta de saneamento básico vai facilitar a disseminação, né, pelo solo úmido, mananciais de água ou até mesmo pelo vento. Então, no caso, a fêmea ela pode depositar até 200 ovos por dia, que ainda vão estar imaturos. Né? E aí, voltando aqui no ciclo, esses ovos que vão estar imaturos, eles podem ser inférteis, né? No caso, eles vão morrer aqui no solo, né? Através das fezes, né? Que a pessoa vai liberar, e eles podem ser fertilizados, né? Dentro mesmo dentro da fecundação deles, dentro do intestino, né? Ela já vai liberar esses ovos fertilizados ou não fertilizados. No caso, fertilizados que vão se desenvolver, fazendo com que o ciclo aconteça novamente com outros humanos. A ascaridise ela é mais frequente entre crianças de 1 a 5 anos e os sintomas clínicos são variáveis, desde a ausência de manifestações até problemas graves, pois durante a migração os vermes podem causar lesões, né, pelo corpo, né, por todos os órgãos que ela vai passar, principalmente no intestino e nos pulmões, né, provocando hemorragias. Quando em grande número, formam enovelados, né, que seriam esses bloqueios, né, que vão fazer como se fosse uma bolinha mesmo de vários vermes, né, e eles vão bloquear o intestino, que foi o que eu disse para vocês. No caso que vai provocar oclusão intestinal, ou seja, a pessoa não vai conseguir defecar. Pode ocorrer ainda a anorexia, que seria a perda do apetite, a bulimia, a digestão difícil, né, dos alimentos, porque ela não vai conseguir digerir. A desnutrição, porque esses animais vão estar ingerindo os nutrientes através do intestino. Palidez, insônia, manifestações alérgicas, entre outros, tá? Então, geralmente essa é uma doença que a gente vai conseguir tratar através de saneamento básico, tá? Então, a profilaxia que a gente tem, além do tratamento dos doentes em si, com antiparasitários, a gente vai ter também o saneamento básico, que é o mais importante. Além da educação sanitária, a higiene alimentar, né? Ou seja, se alimentar de alimentos bem lavados, né? Bem cultivados. Aqui eu até trouxe uma imagem para vocês que é algo que a gente não tem no nosso dia a dia, mas isso é muito típico no Brasil. Existem muitas cidades no Brasil que não têm saneamento básico. E é exatamente isso daqui, as crianças ficam no meio do lixo, dessa água suja, e a partir desse momento, o que ela contrai esses tipos de verminose? Elas podem contrair aqui até outros tipos de doenças, tá? Então, sobre a Ascaris lumbricoides seria isso. Agora a gente tem um outro parasita também desse filo, que é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Os dois são vermes bem parecidos, tá? Eles são causadores do amarelão, ou do ancylostomíase, ou ainda opilação, né? São nomes da mesma doença, na verdade. A diferença maior que a gente vai ter aqui vai ser da anatomia desses animais, tá? Ambos os animais vão ser cilíndricos, eles são pequenos, né, de 1 centímetro em média, e possuem uma cápsula bucal com a qual se fixam na parede do intestino delgado. Essa cápsula vai diferenciar nesses dois gêneros, né? No caso do ancylostoma, do duodenale, ele vai possuir esses dentinhos, né, onde ele vai se fixar lá no intestino.
Já o Necator, ele possui essas lâminas cortantes, que também servem para se fixar no intestino, tá? No caso, os dois, então, causam amarelão, mas a maior diferença deles vai ser essa cápsula bucal, tá? A diferença aqui dos dentinhos e dessas lâminas cortantes. Então, o humano, no caso desse ciclo, ele vai se infectar. Aliás, o humano infectado, né, ele já vai possuir os vermes no duodeno e nas porções iniciais do jejum, né, então vai estar lá no intestino. As fêmeas do Ancylostoma duodenale e do Necator, elas podem colocar uma grande quantidade de ovos dentro dessa pessoa, né, que chega de 10 mil a 30 mil ovos, que geralmente vão ser eliminados com as fezes também. Né? O ciclo, na verdade, vai ser bem próximo do que a gente viu anteriormente. Num solo úmido, bem oxigenado e com temperatura entre 25 a 30 graus, seria propício, né, para as condições ideais para a eclosão desses ovos em aproximadamente 2 dias. As larvas resultantes, que também têm o mesmo nome, tá? Elas são rabiditioides, elas vão evoluir, no caso aqui, para filarioides, né, que vão ser a fase infestantes, que vão infectar, no caso, as pessoas em poucos dias. Aqui a diferença vai ser que a pessoa não vai ingerir no caso, esse verme pela alimentação. Tá? No caso aqui, elas vão penetrar ativamente a pele da pessoa, principalmente pelos pés, tá? Até atingir a circulação, coração, pulmões, né? E elas vão perfurar, no caso, os alvéolos, atingindo os brônquios, tranqueia, laringe, e daí elas chegam ao seu habitat e se fixam na mucosa, né, dando sequência no ciclo, que seria lá no intestino. Todo esse trajeto pode levar aproximadamente uma semana, tá? Então vamos ver o ciclo. No caso que é uma pessoa que já está infectada, através das fezes ela vai liberar os ovos do parasita, né? E esses ovos eles vão, no caso, cair no solo, né? E as larvas elas vão sair dos ovos e permanecer no solo. Então essas primeiras larvas aqui que saem do primeiro ovinho das fezes, a gente chama ela de rabiditioides, né? Depois elas vão se desenvolver, tornando uma fase infectante que a gente vai chamar de filarioides, né? São as larvas desenvolvidas já que vão penetrar na pele do humano. E geralmente vai penetrar através da pele do pé, né? Que é o primeiro contato que a gente tem com o solo. Tá? Então, no caso que depois de penetrar, essas larvas podem chegar lá no coração, no pulmão, né, através da corrente sanguínea, mas o local onde elas vão realmente se desenvolver vai ser dentro do intestino, tá? Onde elas vão se tornar adultas, se reproduzir e liberar mais ovos, né, através das fezes dessa pessoa. Esse verme ele vai provocar, primeiramente, uma coceira em grau variável, né, quando ele vai penetrar na pele. Né? Então, no momento que ele penetra a pele dessa pessoa, geralmente no pé, vai causar uma coceira bem grande. Pequenas hemorragias alveolares e uma intensa anemia. Isso porque, uma vez fixo na parede intestinal, ele vai abocanhar o epitélio, né, que seria o tecido, né, epitelial do intestino, provocando erosão e ulcerações com grande perda sanguínea. Esses vermes eles vão sugar o sangue dessas pessoas, né, fragmentos de mucosa e sucos alimentares. Estima-se que a perda sanguínea dessas pessoas infectadas por esses vermes, por esses parasitas, pode perder cerca de 0,6 ml de sangue por verme por dia. Então, assim, é uma quantidade até grande, na verdade, se a pessoa tiver uma quantidade grande de vermes dentro do corpo dela. O aspecto de um indivíduo com amarelão foi caracterizado por Monteiro Lobato também no personagem de Jeca Tatu. Provavelmente vocês já devem ter escutado essa história. Que geralmente a pessoa ela fica bem amarela mesmo, porque ela fica até anêmica, né? Porque ela vai perdendo uma quantidade muito grande de sangue. E a profilaxia, geralmente, desse parasita, né, vai envolver o saneamento básico, principalmente o uso de calçados e o tratamento das pessoas doentes para que elas não liberem mais ovos desses parasitas no solo.